Todo agradecimento a Allah. Pedimos perdão, ajuda e orientação. E pedimos proteção contra o nosso próprio mal e as nossas más ações. A quem Allah guiar, não haverá nada nem ninguém que o desviará. E a quem Allah desviar, jamais será guiado. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, o maior dos conselheiros entre as criaturas, e o mais bondoso em todas as falas e ações. Que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, e com sua família e seus companheiros, e seus seguidores até o dia do juízo final. E pedimos a Allah, pelos belos nomes dele e pelos atributos superiores dele, que nos faça entre aqueles que seguiram ele, sallallahu alaihi wasallam, e que nos faça dentre aqueles que o amaram verdadeiramente e amaram seus companheiros, e que Allah, louvado seja, nos beneficie com isso nesta vida e na outra, e todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo. Disse o Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, peço a Allah, o generoso, dono do magnífico trono, que te proteja nesta vida e na outra, e te torne abençoado onde quer que esteja, e te faça entre aqueles que, quando recebem uma dádiva, uma graça, agradecem, e quando passam por adversidade, pacientam, e quando pecam, pedem perdão, pois estas três características são os verdadeiros sinais da felicidade. Este dua, esta súplica, feita pelo Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, este Sheikh, restaurador da divulgação, que pela graça de Allah, depois do esforço do Sheikh na divulgação, surgiu o primeiro país com a crença Salafi formada na Península Arábica. E como falei em palestras anteriores, nunca houve um dia, nem nos tempos da ignorância, nem depois do Islã, um país com a crença Salafia. Havia em Najd um estado. Nos tempos do califado, o controle estava conectado a Medina, e durante o califado de Ali, que Allah tenha misericórdia dele, não havia uma estabilidade real. Mesmo assim, o controle estava sobre o califado. Depois disso, o controle passou para Basra, ou outras cidades do Iraque. Então, havia o Hajjaj, que tinha autoridade sobre Al-Yamama e seus arredores. Porém, com esta divulgação, que convocava para o caminho dos Salafis, estabeleceu-se um país que convocava para o Tawhid e ensinava as pessoas a adoração sincera para Allah. E a idolatria estava espalhada pela Península Arábica, desde a pessoa procurar bênção nos túmulos e o pedido, a súplica para outros que não seja Allah. Então Allah salvou Najd e toda a Península Arábica em geral. E depois disto, esta abençoada divulgação chegou a países fora da Península Arábica. Então chegou até a Índia, até o Sham, até o Iraque, chegou até o Marrocos e a Espanha, e teve um grande impacto sobre estes países. E graças a Allah, esta divulgação continuou impactando estas regiões, toda vez que caía um império ou uma dinastia, e quando parecia que esta divulgação para o Tawhid ia cair, ela continuava. Então, este Sheikh restaurador tinha impactos abençoados sobre a divulgação nos países. E nesta introdução dos 4 princípios da idolatria, ele pede a Allah, pelas pessoas que buscam conhecimento da religião, que sejam daqueles de que, quando agraciados, agradecem. E agradecer pelas dádivas de Allah é um dos motivos para que elas permaneçam na dádiva. E o contrário, que é a negação das dádivas, é um motivo para que as dádivas se cessem. E na Surat Ibrahim, número 14, versículo 7, disse Allah, louvado seja: E lembre-se de quando o Senhor de vocês proclamou: se vocês agradecerem, eu lhes concederei mais. Porém, se forem ingratos,
então minha punição é de fato severa. E o autor lembrou de 3 características: aqueles que quando recebem uma graça, dádiva, agradecem, e quando passam por adversidade, pacientam, e quando pecam, pedem perdão. Se Allah agraciar alguém com um corpo saudável, ou remove a dificuldade dele, ou garante a ele um certo sustento, ou uma descendência, ou um casamento, ou qualquer coisa desejável lícita, então a pessoa sabe que esta graça veio da bondade e generosidade de Allah. Então ela deve se apressar para agradecer a Allah, porque ninguém tira coisas boas a não ser Allah, e ninguém afasta as coisas ruins a não ser Allah. Então devemos todo o nosso agradecimento a Allah. E o agradecimento é com a fala e com a ação. Com a fala é a pessoa agradecer a Allah com a língua por tudo que Ele concedeu a ela. Ou por meio de doação, se ela tiver uma certa riqueza. Sendo que a caridade não diminui em nada a riqueza, pelo contrário, a caridade aumenta a riqueza. E se a pessoa for agraciada com conhecimento, ela ensina as pessoas as coisas benéficas. Ela deve fazer isso com esperança de ganhar recompensa de Allah, ou passar esta coisa benéfica que ela usufruiu para outras pessoas, pois nenhuma pessoa se torna uma verdadeira crente até que ame, deseje para seu irmão o que deseja para si mesmo. E se ela for agraciada com a saúde em seu corpo, ela deve utilizar seu tempo livre para fazer aquilo que Allah gosta e aceita, e não ser daqueles que perdem o que Allah agraciou sem benefício. Em um hadith coletado no Sahih al-Bukhari, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: tempo livre e saúde boa são 2 dádivas de Allah que muitas pessoas desperdiçam. Então, se o servo agradecer o seu Senhor, então ele será abençoado naquilo que Allah concedeu a ele, dentre dinheiro, conhecimento, saúde ou filhos. Se ele for agraciado, ele agradece. E se pecar, ele deve procurar o perdão de Allah, pois Allah julga e pune nossos pecados. Então ele deve se apressar e pedir perdão a Allah. E disse Allah, louvado seja, em um hadith Qudsi, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que Allah disse: meu servo cometeu um pecado e reconheceu que há um Senhor que julga, pune pelo pecado. Então ele procura pelo perdão de Allah e Allah o perdoa. Este hadith está no Sahih Bukhari e Muslim. Então o perdão é um dos maiores alcances do servo. E não há uma pessoa que se sente em um lugar e antes de se levantar pede perdão em que Allah o perdoa. Se a pessoa se sentou em um lugar ou uma roda de pessoas indevidas, então este pedido de perdão é expiação de pecados para ela. E se a pessoa se sentar em um local benéfico ou uma roda de pessoas boas, então o pedido de perdão é o que selou este encontro, esta roda benéfica, e esta súplica protege as pessoas das coisas ruins. Veja o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cujos erros foram perdoados, tanto os do passado como os erros que ele cairia no futuro. E mesmo assim, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estimavam que quando ele se sentava com eles, ele pedia perdão 100 vezes por cada vez que sentava com eles. Isto está no hadith coletado no At-Tirmidhi e confirmado por Ibn Majah e pelo Sheikh Al-Albani como hadith autêntico. Se a pessoa sofrer um teste com uma situação difícil, uma calamidade ou uma desgraça caiu sobre ela, então ela deve saber que isso aconteceu pelo julgamento e decreto de Allah. Ela deve ter paciência e saber que quem remove as dificuldades é apenas Allah. E saber que ela pertence a Allah, e invocar a Allah, suplicar a Ele com paciência e falar as palavras que faz com que Allah conceda as coisas boas, que Allah recompensa com coisas benéficas. Como, por exemplo, dizer: certamente nós pertencemos a Allah
e a Ele nós retornaremos. Nós somos partes da criação de Allah e fazemos parte do reino dele. E não se pergunta ou questiona as decisões dele, do rei soberano sobre as pessoas e coisas que estão sob o seu domínio. As coisas que os humanos possuem são limitadas. Ninguém tem total domínio sobre suas coisas. Já o domínio de Allah sobre os seres humanos, sobre as coisas e todo o universo é completo. Ele tem absoluto domínio sobre tudo, e ele não é perguntado sobre as coisas que faz. Embora Allah, louvado seja, é Al-Hakim, o sábio, o julgador, o único que administra e gerencia os assuntos das criaturas dele, sem ser de forma acidental ou arbitrária. Mas, ao invés disso, as decisões dele são baseadas em profunda sabedoria e conhecimento que abrange todas as coisas. Disse o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele: quando nós somos testados, nós ficamos pacientes, e quando pecamos, procuramos o perdão de Allah. Estas coisas permitem que você alcance a completa felicidade e prosperidade. Então, nós pedimos a Allah, o mais generoso, para que todos nós sejamos daqueles que Allah alivia as tribulações e situações difíceis. E pedimos a Allah para que sejamos daqueles que são agradecidos quando é concedido algo a eles. E que Allah nos dê a capacidade de sempre procurarmos o perdão dele para que alcancemos aquilo que Allah preparou para aqueles que pedem perdão dele. Saiba que Allah te guie para as obediências dele, que a Hanifia, o monoteísmo puro, é a crença de Abraão, que é você adorar a Allah sinceramente, dedicando suas adorações apenas a ele, como disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Dhariyat, número 51, versículo 56. E eu, Allah, não criei os gênios e os humanos, senão para me adorarem. Al-Hanifia, que é a crença de Abraão, é aquela que não tem desvios. É uma Hanifia geral, que significa que as pessoas devem adorar o Senhor delas, louvado seja, unicamente, sem associar nada nem ninguém a Ele. Porque quem associa algo ou alguém a Allah nas adorações a Ele, Allah, louvado seja, o abandona junto com a sua idolatria. E disse Allah, louvado seja, em um hadith Qudsi: eu sou o mais autossuficiente, o mais livre de parceiros do shirk, do politeísmo. Então quem fizer alguma ação e associar algo ou alguém a mim, eu o abandonarei junto com o seu shirk, junto com o seu politeísmo, sua idolatria. Este hadith está no Sahih Muslim. E a idolatria tem um grande dano. A idolatria não é perdoada, a não ser que o servo se arrependa para o seu Senhor antes de sua morte. Se ele morrer no estado de idolatria, então não há esperança de ser perdoado, pois a pessoa ficará eternamente no inferno. E todo pecado pode ser perdoado, exceto a idolatria. Disse Allah, louvado seja, na Surat An-Nisa, número 4, versículo 48. Certamente Allah não perdoa quem associa algo ou alguém a Ele, porém, Ele perdoa o restante dos pecados para quem Ele quiser. E disse Allah, louvado seja, certamente, quem associa algo ou alguém a Allah, então Allah proíbe ele de entrar no paraíso, e o inferno será a sua morada, e os injustos não terão socorredores. Surat Al-Ma'idah, número 5, versículo 72. E não foi enviado um profeta sequer, ou um mensageiro sequer, dentre todos os profetas, sem que eles tenham divulgado a adoração a Allah unicamente, e sem que tenham proibido as pessoas de cometerem idolatria, desde a época de Noé, que a bênção de Allah esteja com ele, pois a idolatria começou depois da vinda de Adão, que a paz de Allah esteja com ele, depois da vinda de Adão para a terra. Então, quando as pessoas começaram a cometer idolatria, Allah, louvado seja, enviou Noé, que a paz de Allah esteja com ele, para divulgar a religião de Allah. A história de Noé no Alcorão menciona
como ele convocava as pessoas insistentemente para a adoração de Allah, o único, até o ponto que ele perdeu a esperança com seu povo e suplicou a seu Senhor para que não deixasse na terra um renegador da fé sequer. Então, se você souber que Allah te criou para você adorá-lo, então saiba que a adoração não se chama adoração a não ser que ela seja acompanhada pelo Tawhid, como a oração, que não é considerada sem a purificação. A adoração que consiste na oração e todas as outras ações são feitas para buscar a aproximação de Allah, louvado seja, em conformidade com os comandos dele, e esperando a recompensa dele e a proteção contra o castigo. Há muitas ações praticadas por aqueles que são idólatras, que chamam as suas ações de adoração, que é o caso daqueles que adoram ídolos, gênios, anjos, estrelas e etc. Porém, as ações dessas pessoas não se pode ser chamada de adoração, porque não são baseadas no Tawhid, na unicidade. Eles não fazem as adorações somente a Allah, sem associar algo ou alguém a Ele. Isso significa que nenhuma parte da adoração pode ser direcionada para outro que não seja Allah, porque Ele é o único que deve ser adorado verdadeiramente. Só Ele tem o direito de ser adorado, porque Ele é o Criador, que criou todas as criaturas e criou o que eles necessitam, e os protegeu dia e noite de todas as coisas ruins, a não ser daquelas que Ele decretou que acontecesse. E os árabes, no tempo da ignorância, eram idólatras. Eles mesmos diziam que faziam adorações para seus ídolos para se aproximarem de Allah, conforme revelado na Surat Zumar, número 39, versículo 3. Disse Allah, louvado seja, sobre a fala deles: não os adoramos, os ídolos, senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Então eles reconheciam que adoravam os ídolos, porém diziam que faziam isso apenas para se aproximar de Allah. Então, se o shirk, a idolatria, entrar na adoração, então ela anula a adoração da mesma forma que a impureza anula o estado da pureza. O Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, usou a oração como exemplo para explicar este ponto, que a adoração não é considerada adoração a não ser se for direcionada somente a Allah. Da mesma forma que a oração não é válida sem a purificação. A oração sem purificação são apenas movimentos sem sentido. O mesmo se aplica para a palavra adoração, pois ela só é aceita daqueles que adoram Allah unicamente. A pessoa não associa nada nem ninguém nas suas adorações, dedicam apenas a Allah, louvado seja. Disse o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele. Então, se você souber que se o shirk, a idolatria, for misturado com a adoração, invalida a ação, e a pessoa que pratica esta ação se torna um dos eternos no inferno, então você deve saber que a coisa mais importante é você conhecer bem isso, para que Allah possa te livrar desta cilada, que é a associação de algo ou alguém a Allah. E Allah, louvado seja, falou sobre isso no Alcorão. Disse ele: certamente Allah não perdoa quem associa algo ou alguém a ele, porém ele perdoa os pecados para quem ele quiser. Surat An-Nisa, número 4, versículo 48. Os profetas e mensageiros foram enviados para tirarem as pessoas da escuridão e levarem elas para a luz. E a escuridão é a idolatria, porque quem associa algo ou alguém a Allah e morre neste estado, nenhuma ação que ele fez o beneficiará. Não importa se esta pessoa idólatra praticar caridades, fazer coisas benéficas para as pessoas. Se esta pessoa for idólatra, as ações boas que ela faz não a beneficiam. As caridades e boas ações só beneficiam os crentes. Por exemplo, se alguém extrair água para dar às pessoas, distribuir riquezas para elas, unir médicos para tratá-las, porém, este alguém não adora Allah sinceramente, unicamente, então todas as ações que ele fez não o beneficiam. Disse Allah, louvado seja, e nós consideramos o que fizeram de ações
e faremos delas partículas dispersas no ar. E nós consideraremos o que fizeram de ações, e faremos delas partículas dispersas no ar. Surat al-Furqan, número 25, versículo 23. E disse Allah, louvado seja, na Surat al-Zumar, número 39, versículo 65. Se você associar algo ou alguém a Allah, suas ações serão invalidadas e vocês estarão entre os perdedores. Por mais que uma pessoa faça boas ações, se ela cometer idolatria, suas ações se tornam inválidas. Porém, se a pessoa se arrepender e fizer suas ações com sinceridade para Allah, apenas para Ele, então Allah faz retornar para as pessoas as boas ações que ele perdeu por causa da idolatria. Então Allah faz retornar para a pessoa as boas ações que ele perdeu por causa da idolatria. E a pessoa necessita de arrependimento e busca refúgio em Allah a todo momento, para que Allah o proteja e o deixe firme na religião. A pessoa não permanece firme na religião por causa de suas fortes opiniões ou seu alto intelecto, pois isso não beneficia a não ser que Allah torne estas coisas prósperas. E muitas das pessoas de conhecimento, se Allah não os envolver na generosidade dele, elas não poderão se beneficiar deste conhecimento. E muitos descrentes foram levados pela sua descrença devido a eles julgarem as coisas conforme o pensamento deles, conforme a mente deles. Disse o autor do livro: isso pode ser alcançado conhecendo as 4 regras, ou as 4 leis que Allah mencionou em seu livro. A primeira regra: você deve saber que os renegadores da fé, dos quais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam combateu, tinham a certeza que Allah é o Criador, o administrador. Porém, esta crença não os fez entrar no Islã. E a prova disso são as palavras de Allah, onde ele diz: diga, ó Muhammad, quem é que sustenta vocês dentre o céu e a terra? Ou quem tem o controle sobre a audição e a visão? E quem faz sair o vivo do morto e o morto do vivo? E quem administra a ordem? Eles dirão: Allah. Então diga a eles: por que vocês não temem a Ele? Surat Yunus, número 10, versículo 31. Esta é a primeira regra, o primeiro princípio. Os árabes, dos quais foi enviado a eles o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinham certeza que Allah, louvado seja, é o Criador e que Ele tira a vida da morte. E disse Allah, louvado seja, no Corão Sagrado sobre eles: e se você, Muhammad, perguntar a eles: quem criou os céus e a terra e submeteu o sol e a lua? Eles responderão: Allah. Então como podem distanciar-se da verdade? Surat al-Ankabut, número 29, versículo 61. Se você perguntasse a eles: quem criou as criaturas perfeitamente e trouxe a existência para a terra, cujas pessoas andam em cima, plantam, constroem, criam seus rebanhos e comem dela, eles responderiam: Allah. Eles nunca disseram que quem criou o plantio, a produção, que fez as plantas crescerem e trouxe a vida, foi Al-Lat ou Al-Uzza, 2 dos ídolos deles na época deles. Ou outros como Manat. Isso porque eles diziam que apenas adoravam as falsas divindades para se aproximar de Allah. Mesmo com esta afirmação deles, eles não se beneficiaram. Eles devem adorar aquele que trouxe a existência de tudo e todos, e tornar a adoração apenas para Allah, com sinceridade a Ele. E se eles não fizerem isso, Allah não necessita deles e nem da adoração deles. Os seres humanos necessitam de colaboração, porque eles não alcançam seus objetivos, resultados, sem que se ajudem uns aos outros, porque eles não têm a capacidade plena ou conhecimento benéfico sobre todas as coisas. Já o Criador, o conhecedor de tudo, Ele é dono de tudo, criador de tudo e todos, e administrador de todas as coisas. Ele não precisa de ninguém, Ele criou suas criaturas apenas para que pudessem adorá-lo,
Ele criou os gênios e humanos para que eles o adorassem. Então ninguém prejudica Allah se não obedecê-lo, nem o beneficia se adorarem a ele. Isto é apenas algo que Allah quer. Então, se os servos desejam beneficiar a si, eles devem fazer suas adorações sinceras para Allah e não associar nada e nem ninguém a ele. E tomar cuidado para que as adorações não sejam motivo da entrada no inferno. Continua o autor do livro. A segunda regra. Os renegadores da fé dizem: nós não invocamos a eles, falsas divindades, a não ser para procurar a aproximação de Allah por meio da intercessão deles. E a evidência de que eles buscavam a aproximação de Allah por meio das falsas divindades está no Alcorão Sagrado, na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 3. E aqueles, os idólatras de Meca, que tomaram como protetores, além dele, além de Allah, dizem: não os adoramos senão para que eles nos aproximem, bem perto de Allah. Por certo, Allah julgará entre eles a respeito daquilo que divergiram. Certamente, Allah não guia quem é mentiroso e renegador. Os renegadores da fé não negavam que adoravam as divindades, as falsas divindades deles. Eles afirmavam abertamente que estas divindades deles não criavam nem sustentavam. Porém, eles acreditavam que estas falsas divindades tinham uma posição elevada perante Allah. Então, eles se aproximavam destas falsas divindades para que eles pudessem se aproximar mais de Allah. Porém, ninguém, nem nada, se aproxima de Allah, louvado seja. Por isso disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 186. E quando meus servos te perguntarem, ó Muhammad, a respeito de mim, certamente eu estou perto. Eu atendo às súplicas daqueles que fazem as súplicas a mim. Os sábios de interpretação do Alcorão dizem sobre este versículo que Allah não fala para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: então diga que estou perto. Allah, louvado seja, respondeu diretamente dizendo: certamente eu estou perto. Isso é para que todas as pessoas saibam que não há intermediários entre as pessoas e Allah nas adorações. E quando pedirem, suplicarem a Ele, o que devemos fazer é apenas pedir a Allah diretamente, sem utilizar intermediários, nem anjos próximos de Allah e nem profetas enviados. E a evidência de que eles buscavam a aproximação de Allah por meio das falsas divindades está no Alcorão Sagrado, Surat Az-Zumar, número 39, versículo 3. E aqueles, os idólatras de Meca, que tomaram como protetores, além dele, Allah, dizem: não os adoramos, senão para que eles nos aproximem, bem perto de Allah. Por certo, Allah julgará entre eles a respeito daquilo que divergiram. Certamente, Allah não guia quem é mentiroso e renegador. Os renegadores da fé não negavam que adoravam as divindades, as falsas divindades deles. Eles afirmavam abertamente que estas divindades deles não criavam nem sustentavam. Porém, eles acreditavam que estas falsas divindades tinham uma posição elevada perante Allah. Então, eles se aproximavam destas falsas divindades para que eles pudessem se aproximar mais de Allah. Porém, ninguém nem nada se aproxima de Allah, louvado seja. Por isso, disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 186. E quando meus servos te perguntarem, ó Muhammad, a respeito de mim, certamente eu estou perto. Eu atendo às súplicas daqueles que fazem as súplicas a mim. Os sábios de interpretação do Alcorão dizem sobre este versículo que Allah não fala para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: então diga que eu estou perto. Porém, Allah, louvado seja, respondeu diretamente dizendo: certamente eu estou perto. Isso é para que todas as pessoas saibam que não há intermediários entre as pessoas e Allah nas adorações, e quando pedirem, suplicarem a Ele,
o que devem fazer é apenas pedir a Allah diretamente, sem utilizar intermediários, nem anjos próximos de Allah e nem profetas enviados. Continuando o livro, e a evidência da busca dos idólatras de Quraysh por intercessão são as palavras de Allah, louvado seja, onde ele diz: e adoram, ao invés de Allah, o que não pode prejudicá-los, nem beneficiá-los. E dizem: estes são os nossos intercessores perante Allah. Surat Yunus, número 10, versículo 18. O significado deste versículo é o mesmo que vimos na Surat Zumar, número 39, versículo 3. Não os adoramos, senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. E a intercessão, pela qual as pessoas se preocuparam muito e se basearam em assuntos fora das leis islâmicas, causou um grande desvio nas pessoas, e a idolatria maior vestiu a roupa da intercessão. Allah, louvado seja, deixou claro que ninguém pode interceder perante a ele, a não ser que Allah esteja satisfeito com aquele que será intercedido por ele. Disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 255, quem pode interceder junto a ele, sem a permissão dele? E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Anbiya, número 21, versículo 28, e não podem interceder em favor de ninguém, a não ser por aquele a quem ele aprove. E aqueles que Allah não está satisfeito com eles, nenhuma intercessão pode beneficiá-los. Além disso, ninguém consegue interceder perante a Allah a não ser com a permissão dele. Allah, o Todo-Poderoso, o Autossuficiente, concede permissão para interceder como uma forma de honra para o intercessor. Então, a intercessão tem duas condições. A primeira, Allah deve estar satisfeito com as palavras e ações daquele pela qual será intercedido por ele. E a segunda, quem interceder não consegue interceder a não ser depois da permissão de Allah, louvado seja. Nem mesmo a pessoa mais nobre da humanidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que iniciará a sua maior intercessão e ajudará muitas pessoas no dia do juízo final. A forma como esta intercessão ocorrerá é conhecida. No dia do juízo final, quando o sofrimento, a tristeza se intensificar e a situação ficar mais difícil para as pessoas em todos os aspectos, a ponto das pessoas não conseguirem mais suportar a agonia, elas se direcionarão ao pai da humanidade, Adão, depois para Noé, depois para Abraão, para Moisés e para Jesus. E todos eles jogarão a responsabilidade da intercessão para a próxima pessoa. Então, todos eles darão desculpas pelo motivo de não fazer intercessão, exceto Jesus, que não menciona e nem justifica. Ele apenas diz: eu não sou qualificado para fazer esta intercessão. Até que as pessoas chegam no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele não começará com a intercessão sem antes se prostrar para o seu Senhor de forma submissa e humilhante. E ele não começa a intercessão a não ser depois que Allah diz para ele, conforme hadith que está no Sahih al-Bukhari: ó Muhammad, levante a sua cabeça e peça o que você quiser, que você será atendido, e faça a intercessão que foi autorizada a você interceder. Este hadith está no Sahih Bukhari e Muslim. Portanto, ninguém intercede perante Allah a não ser com a permissão dele. Continua o autor do livro. E a intercessão é dividida em dois tipos: a intercessão aceita e a intercessão negada. A intercessão negada é aquilo que é pedido de outro que não seja Allah, que só ele consegue atender o pedido. A prova disso está na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 254. Ó vocês que creram, doem aquilo que nós concedemos para vocês, antes que venha o dia em que não tenha venda, troca de mercadorias, etc., amizade
e nem intercessão. E os renegadores da fé são os injustos. A intercessão negada é aquela em que aquele que está sendo intercedido por ele, Allah não está satisfeito com as palavras e ações dele, ou quando o intercessor não é honrado com a ação de interceder. No versículo que acabamos de mencionar, Allah começa mencionando a situação que a pessoa mais tem controle, que é a venda, a troca de mercadorias, que é negociada e transacionada. Se a pessoa tiver controle sobre suas transações, compra e venda, ela terá controle sobre todos os outros assuntos. A outra coisa que o versículo menciona é a amizade. Isto se refere ao amor. Se a pessoa tem um profundo amor pelas outras pessoas, a principal meta desta pessoa é ligar a alguém que ela ame para alcançar o seu objetivo. Continuando o livro do autor. A intercessão aceita é aquela que é pedida para Allah. O intercessor é honrado com a intercessão e aquele por quem se intercede. Allah deve estar satisfeito com as palavras e ações dele, e Allah deve dar permissão ao intercessor para que ele interceda. Como disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Baqarah, número 2, versículo 255. Quem pode interceder junto a ele, sem a permissão dele? Esta intercessão que Allah permite é uma forma de honrar o intercessor. Allah honrará o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na frente de todas as criaturas, permitindo a ele que faça a intercessão e alivie a aflição das pessoas no dia do juízo final. Esta intercessão que consistirá no pedido de perdão para as pessoas, o pedido para que saiam do inferno. E Allah permitirá que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faça a intercessão daqueles que Allah deseja que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faça a intercessão por eles. E estas pessoas obrigatoriamente deverão estar entre o povo do Tawhid, da unicidade. Porque as pessoas idólatras que cometem a idolatria maior, Allah não permite que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faça intercessão por elas. Nem o profeta, nem ninguém intercede por eles. Não há intercessão que os beneficie. Continuando o livro. E a terceira regra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para as pessoas que divergem entre si nas adorações. Então, há entre estas pessoas aqueles que adoravam os anjos, outros adoravam os profetas, outros adoravam os virtuosos e outros adoravam as árvores e as pedras. E entre eles havia ainda aqueles que adoravam o sol e a lua. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam entrou em combate contra todos eles e não diferenciou entre nenhum deles. E a prova disso são as palavras de Allah, onde ele diz na Surah Al-Anfal, número 8, versículo 39: E combata-os até que não tenha mais fitna, a descrença ao politeísmo, a adoração a outros que não seja Allah, e a religião, a adoração, seja toda por Allah. E se eles pararem de adorar a outros que não seja Allah, então Allah vê tudo o que fazem. Allah, louvado seja, enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois que muitos mensageiros foram enviados para o povo de Israel. Toda vez que um profeta morria, Allah enviava outro profeta para os filhos de Israel para ensinar as pessoas, conforme hadith no Sahih al-Bukhari. E as coisas estavam difíceis, e Allah, louvado seja, quis encerrar a sua mensagem com uma mensagem abrangente, e com um mensageiro enviado para toda a humanidade. Então, ocorreu o tempo em que não havia mais profetas, e as escrituras foram distorcidas. Fizeram isto em vão, porque pensaram que eles seriam os únicos confiados a preservarem as escrituras. Porém, Allah, louvado seja, não tinha dado nenhuma garantia de que ele protegeria, preservaria o que ele revelou anteriormente. Por isso mudaram e distorceram as escrituras passadas. Porém, Allah escolheu um local para esta mensagem abrangente,
que não seria corrompida pelas civilizações influenciadas por filósofos, nem seria influenciada por palavras inventadas. Certamente, ele escolheu o local mais puro e o melhor lugar da face da terra. E foi escolhida a melhor língua para receber esta mensagem abrangente revelada para os gênios e humanos. Então, Allah enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os árabes tinham várias religiões, várias crenças, a grande parte idólatras. Era raro encontrar alguém que seguia a crença do profeta Abraão, a crença Hanifia, monoteísta. Antigamente, no tempo da Jahiliya, da ignorância, antes de começarem a sacrificar os animais para seus ídolos, antes das estátuas se espalharem e serem adoradas, os árabes seguiam a crença do profeta Abraão, que a paz de Allah esteja com ele, a crença do monoteísmo puro. Então, quando as condutas e crenças foram corrompidas, Allah enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com esta crença pura, que não tem complexidade. É uma crença que fica em harmonia com a natureza da pessoa e correspondente às mentalidades e disposições que Allah formou a pessoa. Os árabes na Jahiliya, tempo da ignorância, tinham vários tipos de adoração. Tinham aqueles que faziam suas próprias estátuas e as adoravam, como a história de um homem da tribo de Sulaim, que tinha uma estátua que ele adorava. Sua família aceitou o Islã e ele não. Então tentaram o melhor para convencê-lo. Tentaram fazer o melhor para convencê-lo a entrar no Islã. Porém, ele permaneceu na idolatria. Então, eles pegaram a estátua do homem e jogaram no lixo. Mais tarde, ele encontrou a estátua e pegou, lavou a estátua e perfumou-a. Depois, colocou no lugar. Sua família veio visitá-lo outra vez, e desta vez amarraram a estátua em uma raposa, que acabou urinando na estátua. Quando o homem viu o estado da estátua, ele refletiu e pronunciou os famosos versos: pode uma raposa urinar na cabeça de um Deus? Aquele em que as raposas urinam é insignificante. Depois disso, o homem aceitou o Islã e testemunhou que não há divindade a não ser Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para Meca e seus arredores. Havia muitas estátuas na Kaaba, cerca de 360 estátuas. Porém, a maior estátua, o maior ídolo, era o da tribo de Quraysh, que era chamado de Hubal. Este é o ídolo que foi invocado por Abu Sufyan depois da derrota dos muçulmanos na batalha de Uhud. Disse Abu Sufyan: ó Hubal, que seja exaltado. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros: por que vocês não responderam a ele? Eles perguntaram: e o que a gente poderia dizer? Disse ele sallallahu alaihi wasallam: Allah é o maior e o mais sublime. Então Abu Sufyan disse: nós temos o ídolo Al-Uzza e vocês não têm Al-Uzza. Então disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: digam, Allah é o nosso protetor e vocês não têm protetor. Alguns dos árabes até criavam seus próprios deuses com suas próprias mãos, assim como narrado sobre Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele. Antes de se tornar muçulmano, ele tinha uma forma de adoração diferente de Quraysh. Ele fazia mais coisas que o pessoal de Quraysh. A situação deles era incrível quanto à escolha deles na adoração. Mas não há nada de estranho quando as vistas se tornam obscuras e não se enxerga o caminho da verdade. E este é o caso de muitos homens que criaram religiões sem base para que fossem criadas. Então os árabes no tempo da Jahiliya, tempo da ignorância, adoravam o sol, a lua, os gênios, entre outras coisas. Este é o motivo que Allah trouxe o monoteísmo puro para eles.
Os árabes neste tempo eram a menor e mais fraca das nações em comparação a seus vizinhos. Eles não tinham status perante eles, e os persas e romanos desdenhavam deles, até que Allah preparou um plano antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este plano apareceu no dia da batalha entre a tribo de Shayban e os persas. O melhor império mais próximo da Península Arábica naquele tempo era o Império Persa e o Império Romano. Os árabes não tinham uma ação de adoração sequer que pudesse uni-los. Os sábios que estudam a ética da história, como Ibn Khaldun, afirma que os árabes não tinham um sistema de crença centralizado onde pudessem unir forças. Nos tempos de ignorância, a crença deles consistia em crenças tendenciosas suportadas por certas tribos, umas separadas das outras. Havia combate e morte entre várias tribos. Então Allah trouxe esta religião de monoteísmo puro para eles, e o coração deles absorveu esta religião, e o coração deles se misturou com o entusiasmo da fé. Estas adorações corruptas, como a adoração para a lua, para o sol, para as pedras e as estrelas, eles ligavam muitas das ações de Allah, louvado seja, com as estrelas, como na história do dia de Hudaybah. De manhã, quando as pessoas acordaram e o dia estava chuvoso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse neste dia: "Vocês sabem o que o Senhor de vocês falou?" Responderam: "Allah e o mensageiro dele sabem mais." Ele, sallallahu alaihi wasallam, disse: Ele, Allah, louvado seja, disse: "Alguns dos meus servos amanheceram como verdadeiros crentes e outros como descrentes. Quem disse que a chuva desceu pela graça e misericórdia de Allah, então este creu em mim e renegou as estrelas. E quem disse que choveu por causa de tal estrela, então este me renegou e creu nas estrelas." Este hadith está no Sahih al-Bukhari e Muslim. Continuando o livro, e a evidência que os árabes adoravam o sol e a lua está na Surat Fussilat, número 41, versículo 37, onde Allah, louvado seja, diz: "Entre os sinais dele está a noite e o dia, o sol e a lua. Não se prostrem para o sol e a lua, porém prostrem-se para Allah, que os criou, se vocês realmente adoram a ele." Allah, louvado seja, nos conta a história do povo de Ma'arib, no Iêmen, chamados de Belqis. Eles se prostravam para o sol. Também podemos incluir a história de Salomão, quando o pássaro se ausentou por um tempo, e mais tarde veio informar Suleiman, conforme revelado na Surat An-Naml, número 27, versículo 23 e 24. "Encontrei uma mulher que governa eles, um povo, provida de tudo, e ela tem um magnífico trono. Encontrei ela e seu povo prostrando para o sol ao invés de Allah. Eles se prostravam para o sol? Allah sabe mais, mas provavelmente esta adoração do sol foi passada para os árabes pelos seus vizinhos persas no período da Jahiliya, ignorância, porque as pessoas geralmente são afetadas pelos seus vizinhos se eles não têm nada que os proteja disso. Da mesma forma, a adoração das estrelas, que prevaleceu no norte do Iraque muitos anos antes do Islã. E é conhecido que os árabes se misturavam com outras nações, adotando coisas de outras nações e exportando outras culturas para as outras nações. Uma das coisas que os árabes adotaram de outras nações foi a adoração dos ídolos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informou que a primeira pessoa que trouxe a adoração dos ídolos para a Arábia foi Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Quando ele encontrou no Sham, que era composto por Líbano, Síria, Palestina, parte da Jordânia, do Iraque e parte da Turquia, diferentes deuses que estavam sendo adorados,
Ele, Amr ibn Luhay, esforçou-se para trazer os ídolos para os árabes e espalhou entre eles. Então ele conseguiu espalhar os ídolos entre os árabes porque eles não tinham conhecimento sobre isso. E os árabes eram uma nação analfabeta. Eles não tinham livro algum com eles naquele tempo. Era tanto que eles memorizaram os ensinamentos de Ismail, que a paz de Allah esteja com ele, que passou por eles. Estes ensinamentos foram memorizados e não foram escritos em um livro. Então, eles eram analfabetos, e desta forma que Allah fala deles no Alcorão Sagrado. Os iletrados, ou analfabetos. Surat al-Jumu'ah, número 62, versículo 2. Não há dúvidas que o analfabetismo chegou ao final na grande parte dos países árabes, embora vestígios de analfabetismo ainda possam ser encontrados. Então, como estávamos falando, a prova no Corão Sagrado que os árabes adoravam o sol e a lua está na Surat Fussilat, número 41, versículo 37. Não se prostrem para o sol, nem para a lua, porém, prostrem-se para Allah que os criou, se vocês realmente adoram a Ele. A única razão pela qual foram proibidos de fazer isso é que ainda existiam pessoas que adoravam o sol e a lua. Hoje em dia ainda há resquícios desta crença transmitida que continua em alguns arredores da Península Arábica, onde as pessoas falam com a lua. Em algumas tribos, e isso não ocorre longe da Arábia, quando ocorre o eclipse lunar, elas invocam a lua e pedem coisas à lua. Continuando o livro. E a evidência da adoração dos anjos é a palavra de Allah, onde ele diz: tampouco é possível que ele ordene com que vocês tomem os anjos e profetas como senhores. Surat Al-Imran, número 3, versículo 80. Allah não proibiu eles de fazer isso, a não ser porque eles costumavam adorar os anjos e os profetas. Em relação aos anjos, existem ainda templos que foram construídos por causa deles. E entre outras adorações está a obediência aos profetas, e não a adoração a eles. A prostração a eles é idolatria, é considerada idolatria maior. E os profetas não foram ordenados senão a verdade, e eles não proíbem nada que não seja falso. E os cristãos disseram que Jesus é filho de Allah, e Jesus é uma divindade que faz parte da Trindade. E disseram os judeus, conforme revelado no Alcorão Sagrado, e disseram os judeus Uzair, Ezra é filho de Allah. Surat At-Tawbah, número 9, versículo 30. Portanto, a proibição de Allah contra a adoração dos anjos e dos profetas é uma prova de que esta adoração proibida era feita pelas pessoas das quais Allah enviou para elas o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Já os que tomaram os rabinos e monges como divindades além de Allah, fizeram isso tornando o ilícito lícito e o lícito ilícito, como informou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Adi ibn Hatim, que Allah esteja satisfeito com ele. Hadith coletado pelo Imam Tirmidhi e confirmado como autêntico pelo Sheikh Al-Albani. Continuando o livro. E a evidência que as pessoas costumavam adorar os profetas é a palavra de Allah, louvado seja, onde ele diz: dirá no dia da ressurreição: ó Jesus, filho de Maria, você que disse para as pessoas: tomem a mim e a minha mãe por divindades além de Allah, respondeu ele: exaltado sejas, não é direito meu falar aquilo que não tenho direito. Se eu tivesse falado isso, você saberia. Você sabe o que tem dentro de mim, e eu não sei o que tem dentro de você, pois você é conhecedor daquilo que não se vê. Suratul Maida, número 5, versículo 116. E é sabido que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para todas as pessoas. Ele foi enviado para os judeus, os não árabes e todos os outros tipos de pessoas.
Os árabes na Península Arábica não adoravam Jesus alayhi salam, a não ser que fossem árabes cristãos, como os cristãos de Najran. Havia também os cristãos da tribo de Taghlab, que aderiam ao cristianismo, exceto pelo período que desejavam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para todas as pessoas. Então Allah lembrou destas pessoas que adoravam Jesus alayhi salam, como vimos no versículo mencionado anteriormente. Você que disse para as pessoas: tomem a mim e a minha mãe por divindades além de Allah. Então Jesus respondeu: e que Allah sabe o que tem no interior dele e o que ele poderia ter dito, e ele não sabe o que tem dentro de Allah. Continuando o livro, e a evidência que eles costumavam adorar os virtuosos são as palavras de Allah, onde ele diz: aqueles que invocam, anseiam por um meio que os aproxime do seu Senhor e esperam a sua misericórdia e temem o seu castigo. Aqueles que invocam, anseiam por um meio que os aproxime do seu Senhor e esperam a sua misericórdia e temem o seu castigo, porque o castigo do teu Senhor é temível. Suratul Isra, número 17, versículo 57. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou claro que aqueles que vieram antes de nós costumavam adorar os virtuosos. E os nomes Waddan, Yaghutha, Ya'uqa e Nasra foram nomes de virtuosos do tempo de Noé. Que a paz de Allah esteja com ele, lembrados no Alcorão Sagrado. Quando eles morreram, estes virtuosos, as pessoas fizeram imagens deles, para que pudessem lembrar deles. Então, as pessoas começaram a adorá-los, conforme coletado no Sahih al-Bukhari. Então, estes nomes se espalharam entre os árabes, com estes mesmos nomes. Então, você encontra nomes de árabes. Então, você encontrava nomes de árabes no tempo da Jahiliya, da ignorância, como Abd Yaghuth, Abdul Yaghuth, servo de Yaghuth. Então eles costumavam usar estes nomes e usavam também em certas regiões de Meca os nomes Abdul Uzza, o servo de Uzza, o servo de Lut, o servo de Manat, que eram nomes de árvores, pedras e gênios. Continuando o livro, e a evidência de que os árabes adoravam as árvores e as pedras é a palavra de Allah, onde ele diz: então vocês consideram Lat e Al-Uzza, dois ídolos dos árabes pagãos, e Manat com a terceira, ou seja, a terceira divindade. Este versículo está na Surat An-Najm, número 56, número 53, versículo 19 e 20. Manat era uma pedra que costumava ser adorada pelo povo de Qudayd. E Al-Lat era um homem que sovava a massa para as pessoas. Porém, depois glorificaram este homem pela bondade dele e começaram a adorá-lo no lugar onde ele morava. Da mesma forma, Al-Uzza, que era uma árvore perto de Meca, no caminho de Jeddah, que foi a árvore que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou Khalid ibn al-Walid, que Allah esteja satisfeito com ele, para cortá-la. E nos últimos tempos, quando a divulgação de Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, fez efeito, pessoas no meio da Península Arábica eram devotos a algumas árvores. E algumas mulheres se direcionavam para as tamareiras com a esperança de ficarem grávidas. Entre outras coisas, elas pediam para as tamareiras para que as ajudassem na gravidez. E pesquisas mostraram, e Allah sabe mais, que uma parte da árvore de tâmara ajuda o homem a ficar fértil e procriar. E Allah sabe mais. Continuando o livro, e o hadith de Abu Waqid al-Laythi, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse: nós saímos com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam
para a batalha de Hunain, e nós tínhamos saído da renegação recentemente. E os politeístas tinham uma árvore chamada árvore de lótus. Eles se reuniam em torno dela e apoiavam as suas espadas nela, procurando bênçãos dela. Ela era chamada de Dhat Anwat. Então, nós passamos por uma árvore de lótus e dissemos: ó mensageiro de Allah, faça para nós uma Dhat Anwat da mesma forma que eles têm Dhat Anwat. Este hadith foi coletado por At-Tirmidhi e confirmado pelo Sheikh Al-Albani como um hadith autêntico. Esta era a árvore que os idólatras usavam no tempo da ignorância para apoiar suas espadas com o objetivo de ganharem bênção e vitória nas batalhas. Depois que Abu Waqid al-Laythi fez tal pedido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respondeu ele: por aquele cuja minha alma está nas mãos dele, este é o mesmo caminho, a mesma coisa que o povo de Israel falou para Moisés, que a paz de Allah esteja com ele. Faça para nós divindades da mesma forma que eles têm divindade. Respondeu ele: certamente vocês são um povo ignorante. Surat Al-A'raf, número 7, versículo 138. Este acontecimento ocorreu quando o povo de Israel cruzou o mar depois que Allah ordenou que Moisés batesse com seu cajado, fazendo com que o mar se dividisse em 12 caminhos, e cada divisão era como se fosse uma montanha gigantesca. Então eles foram salvos, e depois de salvos, disse Allah louvado seja sobre eles: e fizemos com que os filhos de Israel cruzassem o mar. Então eles encontraram um povo que era devoto a alguns de seus ídolos. Eles disseram: ó Moisés, faça para nós divindades da mesma forma que eles têm divindades. Certamente vocês são um povo ignorante. Certamente as pessoas serão destruídas pelo que estão engajadas na adoração dos ídolos. E tudo o que costumavam fazer era sem valor, inútil. Surat Al-A'raf, número 7, versículos 138 e 139. Quando os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizeram um pedido que falamos anteriormente, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu que este era o caminho tomado por aqueles que vieram antes deles, em outro hadith ele disse: vocês certamente seguirão o caminho daqueles que vieram antes de vocês, exatamente da mesma maneira, de forma que se eles entrarem na toca de um lagarto, vocês entrarão também. Este hadith está no Sahih Bukhari e Muslim. Isso significa que os desvios que ocorreram entre as nações anteriores também cairá sobre a nação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muitas destas coisas já aconteceram e provavelmente outras acontecerão, que nunca ouvimos nem vimos. Nós pedimos a Allah que guie a todos os servos dele. Continuando o livro, a quarta regra é que os idólatras do nosso tempo são mais idólatras, ou seja, mais severos na idolatria que os idólatras antigos. Porque os idólatras antigos cometiam idolatria nos bons momentos e eram sinceros com Allah nos momentos de dificuldade. Porém, os idólatras do nosso tempo cometem idolatria nos momentos de facilidade e dificuldade. Nos tempos de hoje, se algum incêndio acontecer ou uma catástrofe acontecer, os inovadores elevam as suas vozes para suplicar para aqueles que eles acreditam que removam o mal deles. Então, eles invocam a outro que não seja Allah. Os árabes, no tempo da ignorância, quando algum mal os alcançava, eles deixavam tudo o que invocavam além de Allah e passavam a se direcionar apenas para Allah para pedir ajuda. Mas depois de serem salvos, eles voltavam para a adoração das falsas divindades. E a evidência disso está nas palavras de Allah, onde ele diz:
E quando eles embarcam em um navio, eles invocam a Allah, sendo sinceros na crença e adoração a Ele. Porém, quando Ele os traz em segurança para a terra, eis que lhe atribuem parceiros. Surat Al-Ankabut, número 29, versículo 65. Quer dizer que os árabes nos tempos da ignorância, quando os árabes iam para o mar, com um barco ou navio, e violentos ventos empurravam eles, fazendo com que eles percebessem que as divindades deles não tinham poder para os proteger das fortes ondas e ventos, nem tirar o barco ou navio daquela posição, eles se voltavam para o único que tem o poder sobre todas as coisas, o único que poderia acalmar as ondas e salvá-los da forma que eles gostariam de serem salvos. Então, quando estas dificuldades, angústias, os atingiam, eles se apressavam para voltar para Allah. Mas quando eram salvos, voltavam a cometer idolatria. E esta é a natureza do ser humano. Disse Allah sobre os seres humanos. E disse Allah, louvado seja sobre estas pessoas. E se eles retornassem para a vida mundana, eles certamente voltariam a fazer aquilo que foram proibidos de fazer. Surat Al-An'am, número 6, versículo 28. Ou seja, estes que pedem no dia do juízo final para que Allah faça com que retornem para a vida mundana para fazerem as boas ações, diferente do que faziam, eles voltariam a fazer aquilo que foram proibidos de fazer. Isto mostra que a natureza do ser humano é ser injusto. Disse Allah, louvado seja, no Surat Al-Ahzab, número 33, versículo 72. Certamente, ele, o ser humano, é injusto e ignorante. Desta forma, termina a mensagem deste livro, e que a paz e os louvores de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, sobre a sua família e companheiros. Pedimos a Allah que nos beneficie com aquilo que acabamos de ouvir, e pedimos para que Ele melhore nossa situação e nos garanta a habilidade de alcançar aquilo que satisfaz a Ele. E pedimos a Ele o sucesso para sermos bons consigo mesmo e com nossos irmãos muçulmanos. Pedimos a Ele para que sejamos prósperos nas súplicas para nós mesmos e para a nossa nação, para nossos irmãos. E que Allah guie aquele que está perdido e ensine os ignorantes, e dê a vitória para os injustiçados, e reprima nossos inimigos, e preserve a segurança de nossos países, e espalhe a segurança para todo o resto dos países islâmicos, que estão sob as leis ordenadas por Allah. E pedimos para Allah, para que nos ajude na adoração a Ele unicamente, e nos prepare para nos depararmos com os dias que estão por vir, pois Ele é capaz de fazer todas as coisas.